Vamos lá, vamos seguir aqui. Ainda seguindo na política, gente, o Tribunal de Justiça de São Paulo tornou réus 2 homens que realizaram um protesto no começo do mês em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Vini, traz pra gente os detalhes dessa história, por favor, antes da gente seguir. Claro, Edgar, e pegando carona aí nesse último assunto de vocês, esse protesto que aconteceu no dia 2 de maio aqui na capital paulista, aconteceu 2 dias depois que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Eram 15 manifestantes, apenas 2 foram identificados, o Antônio Carlos Bronzeri e o Jurandir Alencar, que viraram réus por ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego. Naquele dia, Edgar, eles já foram presos em flagrante e depois soltos após pagarem uma fiança e estão proibidos de manterem qualquer contato com o ministro Alexandre de Moraes, devendo manter aí uma distância de 200 metros. Sim. O juiz Márcio Saladag, da 22ª Vara Criminal, deu um prazo de 10 dias para que os denunciados apresentem as defesas deles. Na denúncia, Edgar, o Ministério Público pediu que as penas destes 2 manifestantes fossem agravadas pelo fato de os crimes terem sido cometidos contra o trabalho do Moraes no Supremo Tribunal Federal e também realizadas durante a pandemia. Ainda diz que eles ficaram durante 2 horas ali no local, se utilizaram de microfone, caixa de som e até simularam ali um velório do ministro com direito a um caixão de papelão. E entre as ameaças foram ditas frases como: você e sua família jamais poderão sair nas ruas. O Antônio Carlos Bronzeri, um desses manifestantes também, Edgar, foi alvo de uma outra ação no Ministério Público que retirou do ar os vídeos dele que diziam que a pandemia do coronavírus não existe. A defesa dos manifestantes afirmam que há uma inverdade do Ministério Público o uso do caixão na porta do ministro Alexandre de Moraes. Diz que não houve um caminhão de som ou de carro de som também na manifestação, que foi utilizado um veículo particular onde foi colocada uma caixa de som em cima deste automóvel e eles devem aí, portanto, se pronunciar dentro desses 10 dias estabelecidos pela Justiça aqui de São Paulo, Edgar. Valeu, Vini. Adriles, essa nota que o Vini traz para a gente, o conteúdo dessa nota, nos faz pensar aí o que é correto, qual é o bom protesto, qual é o mau protesto. Tem muito protesto hoje em dia passando do ponto, isso é inevitável, né? Tanto que esses sujeitos foram condenados, como o Vini trouxe para a gente aí, tem 10 dias para apresentar a defesa por escrito. O que você acha disso? O que você tem a comentar, já que a gente tem tido tantos protestos no país de ambos os lados? Eu concordo plenamente que esse protesto, quando faz um caixão, você não vai poder sair à rua, faz esse tipo de ameaças, ainda que alegóricas à integridade física do Alexandre de Moraes, passou do ponto. Mas agora a gente tem que lembrar exatamente que um protesto, algum grau de perturbação, pode e deve ser feita à autoridade pública quando ela também passa do ponto. E o STF tem passado do ponto absolutamente o tempo todo, impedindo o presidente da posse a um diretor da PF sem nenhum tipo de prova cabal, cerceando poderes do presidente do combate à pandemia, soltando bandidos condenados em segunda instância, congelando movimentações suspeitas quando o próprio ministro está envolvido de alguma forma ou parentes dele, julgando o processo da qual ele mesmo é vítima, como a questão das fake news. Uma vez eu comentei aqui, nesse mesmo programa, sobre um festival punk que colocava o presidente Bolsonaro empalado por uma espada que entrava pelo ânus e saía pela boca. Todo mundo riu. Olha, isso é uma alegoria artística. Olha, eu concordo plenamente que esse é um abuso quando você faz um tipo de ameaça, ainda que alegórica, metafórica, de morte a uma figura pública, assim como eu concordo quando alguém faz um caixão e faz uma ameaça alegórica que seja ao ministro Alexandre de Moraes. São 2 excessos, só que algum excesso é visto como alegoria, como ironia, como humor, depende de quem é ameaçado, a mídia fica do lado dele. E o STF, em que pese o fato de ser um poder absolutamente incontestável do ponto de vista de sua instituição,
ele, quando pessoas fogem ao grau da institucionalidade, ele deve sim ser de alguma forma constrangido e incomodado. Quando ele se coloca, por exemplo, como julgador de pessoas que lançam supostas fake news e críticas a ele, o STF, nas redes sociais, ele se coloca como vítima. E vítima não pode julgar aquele que o vitimou, ou seja, é inconstitucional. O STF tem tomado poderes arbitrários e tem fugido à sua alçada e merece, sim, de alguma forma ser constrangido. Não dessa forma torpe, como foi o caso dessas pessoas que protestaram contra o órgão. É sim, porque observa uma diferença muito grande entre um caixão ali, essa alegoria do caixão e tal, quanto a uma afirmação, que foi o que o Vini trouxe pra gente, de que as pessoas disseram que ele não poderia sair às ruas e nem seus familiares tampouco poderiam sair às ruas por conta disso. Eu aqui no meu tribunal particular aqui, acabei já condenando, mas o processo tal, o inquérito está aberto e está correndo com todo o direito aí dos acusados aí a apresentarem suas defesas para que fique claro aqui.